Oi, pessoal! Eu sou a Erika Oliveira e esse é o meu canal. O vídeo de hoje é sobre geometria molecular. A geometria molecular é muito importante para a gente compreender como é que a molécula está, de forma tridimensional, como é que ela está organizada no espaço. A gente vai falar sobre arranjo molecular, a gente vai falar sobre geometria molecular, fórmula de Lewis também, para você aprender como é que faz uma fórmula de Lewis, como é que a gente coloca o átomo central e os pares de elétrons ligantes e não ligantes. A gente também vai falar. A gente vai contemplar tudo nesse vídeo, espero que vocês gostem. Então, pessoal, esse nome, essa sigla VSEPR, é o modelo de repulsão de pares de elétrons no nível de valência. Ou seja, quando a gente vai fazer a fórmula de Lewis, a gente sempre leva em consideração os elétrons da camada de valência. E essa fórmula de Lewis que vai ser levada em conta, que vai ser levada em consideração quando a gente for fazer a geometria molecular. E a geometria molecular, como eu falei anteriormente para vocês, ela vai descrever o arranjo espacial do átomo central e dos átomos ligados a ele. Eu vou fazer vários exemplos, tá? Vou fazer exemplos mesmo para melhorar a compreensão desse conteúdo e vou lembrar para vocês, Tem alguns conceitos importantes. Então, pessoal, primeiro a gente vai encontrar o átomo central, a fórmula de Lewis e o arranjo tridimensional. Essa sequência correta para a gente conseguir encontrar a geometria espacial da molécula em questão, tá bom? O primeiro exemplo vai ser a molécula de N2, É uma molécula diatômica. Na fórmula de Lewis, a gente vai levar em consideração elétrons da camada de valência. O nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência e a gente vai levar em consideração os 5 elétrons de cada átomo de nitrogênio. Então, a gente vai desenhar os dois átomos de nitrogênio, a gente vai colocar uma ligação entre eles e a partir daí a gente vai distribuir os elétrons da nossa soma que a gente fez ao redor dos átomos de nitrogênio. E a partir daí a gente vai entender o que é carga formal. Carga formal seria a carga seria um valor que é atribuído a cada átomo na fórmula de Lewis, tá? Eu estou desenhando essa linha aqui para vocês, para a gente conseguir visualizar quantos elétrons cada átomo está compartilhando, tá? Estou distribuindo o resto dos elétrons que tem nos nitrogênios e a gente vai começar a nossa contagem, tá? Lembrando, o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, que ele é da família 5A. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem 7 elétrons sendo compartilhados pelo nitrogênio. 7 menos 5, que é o número de elétrons da camada de valência, a gente tem 2. A gente tem nesse segundo nitrogênio 3 elétrons sendo compartilhados e a gente vai subtrair com o valor dele, com o valor de elétrons da camada de valência do nitrogênio isolado. A gente tem também o valor de menos 2, tá? A gente tem nesse outro exemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 elétrons na camada de valência, a gente tem a carga menos 1. Aliás, mais 1. E aqui a gente tem 4 elétrons na camada de valência, menos 5 igual a menos 1. Nesse outro nitrogênio, a gente vai ter 5 elétrons, Assim como no outro também. Subtraindo a quantidade, fazendo a subtração, a gente vai ter 0. A estrutura que tiver a carga formal igual a 0 vai ser a nossa estrutura favorita, porque a carga formal tem que ser o mais próximo de 0 para aquela estrutura molecular ser a mais indicada, tá? Se tiver outros valores atribuídos, a gente vai escolher sempre o menor valor. Se não for 0, a gente vai sempre escolher o menor valor, tá bom? Isso é a carga formal. A gente tem que esse arranjo vai ser linear, já que é uma molécula diatômica, só tem 2 átomos nessa molécula, tá bom? Agora vamos para o exemplo do BF3, tá? O boro tem 3 elétrons na camada de valência, cada flúor vai ter 7 elétrons na camada de valência e totalizando a gente vai ter 24 elétrons para serem compartilhados nessa molécula. Vamos colocar o boro como átomo central, por quê? Porque ele é o elemento menos eletronegativo. Além também, para facilitar, ele tá em menor quantidade, tá certo? E a gente vai dispor, as ligações covalentes unindo os átomos ao átomo central. Vamos distribuir os elétrons para cada
cada átomo ter 8 elétrons, né, em seu total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E dessa forma a gente tem essa estrutura. Tem a carga formal adequada, né? Porque se você for calcular a carga formal de cada átomo, vai ser 0. Tá fazendo aqui o cálculo B menos 3 igual a 0. F menos 7 menos 7 igual a 0. Né? Que são 7 elétrons na camada de valência, menos os 7 compartilhados, igual a 0. Tá ok pela carga formal. A gente vai ter um arranjo nessa molécula. Falando agora um pouquinho de domínio de elétrons, né? O que vai ser um domínio de elétrons? Vai ser um par de elétrons isolado e pares de elétrons que estão fazendo ligações. Dessa forma, a gente tem 3 domínios de elétrons na molécula do BF3. Então, nesse caso, a gente vai ter um arranjo de elétrons, né? Um arranjo eletrônico trigonal planar, por conta desses 3 domínios de elétrons. E também a nossa geometria vai ser trigonal plana. Beleza? Mas aí a gente também pode ter um arranjo trigonal plano sem ter uma geometria trigonal plana. Como que seria isso? No caso do NO2, a gente vai fazer, né, a fórmula de Lewis, de acordo com como eu ensinei para vocês. Colocar as ligações, colocar o número de elétrons. A gente vai colocar as ligações covalentes, colocar os elétrons ao redor dos átomos, fora do centro, né? Os átomos não centrais. E aí, pessoal, essa aqui é a melhor estrutura de acordo com a carga formal, tá? Tem a carga formal, tem a menor carga formal. Tem outro detalhe que eu quero falar para vocês. Os pares de elétrons não ligantes, eles afetam a molécula, eles dão muita repulsão. Os pares de elétrons não ligantes vão ter uma maior repulsão do que os pares de elétrons ligantes. E aí e o ângulo entre eles vai ser muito maior. O ângulo que esse par de elétron ligante vai exercer no par de elétron não ligante vai ser muito maior. E esse arranjo vai ser trigonal plano porque tem 3 domínios de elétrons e a geometria vai ser angular. Olha só. Você que achava que a geometria angular seria só moléculas de 3 átomos, não é bem assim, né? A gente tem os pares de elétrons não ligantes. A gente também tem um outro arranjo, né? Que é o tetraédrico. A gente vai ter 4 domínios de elétrons no arranjo. E daí, a partir daí, as geometrias vão ser diferentes, né? No caso do CH4, o carbono tem 4 elétrons na camada de valência e cada hidrogênio tem 1 elétron. Essa aqui é a melhor estrutura, de acordo com a carga formal. E a gente vai ter um arranjo tetraédrico e a geometria tetraédrica, beleza? Já no caso do NH3, a gente vai ter 5 elétrons na camada de valência, 3 elétrons, né, de cada hidrogênio e 8 elétrons para serem compartilhados. Essa aqui vai ser a melhor estrutura, tá? Vão sobrar 2 elétrons. E vocês sabem que o hidrogênio não tem 2 ligações, que ele não pode, né? Então, de acordo com a carga formal, essa é a melhor estrutura. O arranjo vai ser tetraédrico e a geometria vai ser... Agora vamos lá na molécula da água, H2O. 2 elétrons de cada hidrogênio mais 6 elétrons do oxigênio. A gente tem 8 elétrons para serem compartilhados. Essa molécula vai ter essa melhor estrutura, né? Já que a gente tem... de acordo com a carga formal, né? São 4 domínios de elétrons, porque a gente tem 2 pares de elétrons não ligantes mais 2 pares ligantes, 2 mais 2, 4. E a gente vai sempre tem que lembrar isso daí, tá bom, pessoal? A gente tem sempre que lembrar dessa questão dos domínios de elétrons. Agora, no caso do SF6, a gente vai ter 6 domínios de elétrons, né? De acordo com a regra de Lewis, o arranjo vai ser octaédrico e a geometria vai ser octaédrica, tá? No caso do BRF5, a gente vai ter 6 domínios de elétrons, o arranjo é octaédrico e a geometria é piramidal quadrática. E no caso do XF4, o arranjo é octaédrico e a geometria quadrado planar, né? Porque a gente vai continuar com os 6 domínios de elétrons. No caso do CLF3, a gente vai ter 28 elétrons para compartilhar, né? A gente vai calcular a carga formal. De acordo com a carga formal, vai ser a melhor estrutura, né, para essa molécula. E a gente vai ter que o arranjo é bipiramidal trigonal e geometria inteira. Já no XF2, a gente vai ter 20 elétrons para compartilhar, né? 8 do xenônio e 7 vezes 2 do, né? Que são, cada um tem 7 elétrons. E a gente vai ter o arranjo bipiramidal trigonal. A geometria vai ser linear. Então é isso, pessoal. Esse foi o meu vídeo sobre geometria. Espero que tenham gostado. Até a próxima.